Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio, olhámos para como Dom Dinis reforçou o seu poder no reino, enfrentando desafios internos e externos. Não terminámos sem antes falar sobre as novas tensões familiares com o seu irmão e como estas se transformaram novamente num acordo de pazes. Neste episódio, vamos olhar para a resolução de dois grandes problemas no reino de Portugal, através da ajuda de um novo Papa. Vamos também dar uma vista de olhos na Península para vermos como todos os reinos estavam empenhados em jogar este xadrez político do poder na Península Ibérica. Mas antes de avançarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. Não se esqueçam que o script deste e de todos os outros episódios encontram-se disponíveis para os nossos patronos duques e duquesas e para tiers superiores. E para além disso, hoje, nesta sexta-feira 13, temos um episódio muito especial para estes nossos patronos. Se ainda não nos apoias e estás curioso, passa pela plataforma do Patreon, patreon.com/kingsofhistory e adere já. Vamos então continuar a nossa história. Dom Dinis estava agora com 27 anos e o governo e a atitude perante o seu cargo como rei, embora ainda relativamente recente, começava a ganhar forma e o monarca começava a medir-se pelos seus sucessos, tanto pessoais como políticos. Parece que as desavenças com o seu irmão Afonso, especialmente após o último confronto em Arronches, não fizeram abrandar o itinerário de Dom Dinis, que, até pelo contrário, parece ter acelerado. No ano de 1288, o monarca português terá passado uma grande parte do seu tempo entre Lisboa e Coimbra, mas também se aventurou até entre Douro e Minho, onde passou os meses de verão em diligências, nomeadamente com as cortes celebradas em Guimarães. Pelo menos, até aos primeiros anos do século XIV, este ritmo nas deslocações pelo reino não iria abrandar, e o monarca iria cobrir todo o território nacional, aproveitando para conceder forais a várias terras. Uma lista de forais demasiado extensa para listar aqui, mas que expressa bem o ímpeto reorganizativo do monarca. Já não se tratava apenas de povoar territórios recém-conquistados ou de guarnecer fronteiras na raia leonesa ou castelhana. O foral era um instrumento poderoso de reafirmação da autoridade régia diante dos outros senhores com territórios, que tinham passado grande parte do século XIII num braço de ferro mais ou menos constante com os reis de Portugal. No que toca à Cúria Régia, esta permanece relativamente inalterada, e nada que se compara às pequenas em número, mas grandes em importância, mudanças ainda na altura quando Dom Dinis possuía um conselho regido pela sua mãe. Como já conseguimos ver nos episódios anteriores, um dos grandes objetivos de Dom Dinis era encontrar um entendimento com a Santa Sé. Entendimento este que pudesse levar à resolução em definitivo do interdito papal que pairava sobre o reino, já desde a altura do seu pai, Dom Afonso III. As ações do monarca português demonstram que este estava focado em resolver este problema, como, por exemplo, a reunião com os membros episcopais mais importantes do reino, na Guarda. O objetivo desta reunião era elaborar um plano para a resolução do conflito com Roma e apresentá-lo à sua santidade. Contudo, o Papa Martinho IV não aprovou a resolução, emendando alguns aspectos através de inúmeras exigências. No entanto, uma sucessiva série de mortes no trono pontifício, que incluiu o próprio Papa Martinho IV, manteve as negociações paradas. Agora, em 1288, no trono pontifício estava Nicolau IV, e era este que liderava as negociações. Nicolau IV trazia uma nova esperança para o monarca português, no que toca à resolução deste problema. Este Papa tinha raízes franciscanas, raízes estas que certamente proporcionaram boas relações com a classe episcopal portuguesa, nomeadamente bispos e arcebispos. Nicolau IV cria uma nova comissão para avaliar o possível levantamento do interdito que afetava o reino português e convoca uma reunião em Roma, convidando o arcebispo de Braga, Dom Telo, e os bispos de Coimbra, Silves e Lamego.
Finalmente, depois de tanta espera, de tantos percalços e demoras, a 12 de fevereiro de 1289 é assinado na Basílica de Santa Maria Maior uma concordata, ou seja, um entendimento oficial entre um chefe de Estado, que neste caso seria Dom Dinis de Portugal, e a Santa Sé. Esta era a primeira concordata de sempre entre Portugal e Roma e era composta por 40 artigos. No mês seguinte, a 7 de março, é aprovada e oficializada pelo Papa através da bula papal Occurrit Nostrae Considerationes. Os artigos mencionados na concordata falam sobretudo de liberdade. Liberdade para os eclesiásticos exercerem o poder judicial, para ficarem isentos de certos serviços públicos e de se protegerem de abusos por parte dos oficiais régios. Direitos que tinham sido abusados durante o reinado de Dom Afonso III e que estiveram em parte na origem do interdito lançado contra o reino, a par, claro, da complicada situação matrimonial do monarca, já falecido. Mas este processo não foi imediato. O levantamento do interdito demorou cerca de 1 ano e só aconteceu a 30 de junho de 1290, data em que foi também retirada a excomunhão que recaía sobre Dom Afonso III. Item. Se os bispos ou os outros citam ou querem citar abades, abadessas, priores ou outras pessoas das igrejas por letras do Papa, o referido rei não o deixa fazer. Respondem os procuradores sobreditos que esse rei não fez isso até aqui e prometem que não o fará daqui em diante e que os deixará usar livremente das letras do Papa. É necessário esclarecer aqui um ponto muito importante. Os conflitos entre Dom Afonso III e a Igreja foram profundos e já vinham de longe, desde o reinado de Dom Sancho I. No caso de Dom Afonso III, estas tensões agravaram-se por vários motivos. Entre eles, o seu casamento com Dona Beatriz de Castela, considerado incestuoso aos olhos da Igreja. Existe ainda um outro motivo, este com especial interesse para gaienses e portuenses, mas isto deixaremos para um episódio futuro. A situação torna-se ainda mais grave se recordarmos que Dom Afonso III só subiu ao trono após um acordo prévio com os prelados portugueses e romanos, no qual jurou ser fiel e obediente filho da Igreja. Juramento este que, sem grandes rodeios, acabou por não ser cumprido pelo monarca. Embora Dom Afonso III tenha morrido num estado de reconciliação com a Igreja, a sua excomunhão nunca foi formalmente levantada pelo Papa, isto é, o rei mostrou arrependimento, recebeu a absolvição e os sacramentos, contornando a excomunhão para permitir uma reconciliação final. Mas formalmente, Dom Afonso III continuava excomungado. Podemos fazer aqui um paralelo com o interdito lançado sobre o reino. Em teoria, o interdito proibia a celebração de sacramentos, como casamentos, batismos, missas e até enterramentos cristãos. Na prática, porém, estas proibições eram muitas vezes ignoradas pelo clero local. Assim, tal como aconteceu com o interdito, também a excomunhão do rei foi, de certo modo, relativizada no cotidiano, embora permanecesse válida no plano formal. O problema maior é que a excomunhão de um rei não afetava apenas a sua pessoa. Em certos casos, os papas libertavam os súbditos do dever de obediência ao monarca, colocando em causa o próprio trono e a legitimidade da dinastia. Exemplos disto não faltam, como é o caso do colapso dos Hohenstaufen, na Sicília. E não devemos esquecer que este período corresponde ao auge da teocracia papal, um momento em que uma decisão do Papa podia literalmente derrubar reis. É este o receio central de Dom Dinis. A excomunhão do seu pai não recaía diretamente sobre si, mas o interdito sobre o reino e a desconfiança da Igreja podiam pôr em causa a continuidade da dinastia iniciada por Dom Afonso Henriques. Se acham isto um exagero, não se esqueçam que estamos em pleno período da teocracia papal, um período breve, mas que tirou o sono a muitos monarcas na Europa. Garantir a segurança do trono passava por isso por resolver definitivamente este conflito com Roma. A concordata surge exatamente nesse contexto, para levantar o interdito, pacificar as relações entre coroa e a Igreja e assegurar a legitimidade do reinado de Dom Dinis.
Dom Dinis via agora um dos seus maiores problemas resolvidos, mas existiam ainda outros problemas por resolver, um deles com a Ordem de Santiago. Como sabemos, a Ordem de Santiago foi fundada em Castela em meados do século XII. Apareceram em 1164 com o nome de Fratres de Cáceres, mas mudaram o nome em 1170 para Ordem de Santiago. Esta origem em Castela fazia com que o seu mestre fosse tradicionalmente castelhano. No entanto, isto não queria dizer que o mestre da Ordem estivesse legalmente desligado do poder no Reino de Portugal. Até pelo contrário. Contudo, os eclesiásticos portugueses da Ordem insistiam perante Dom Dinis que a secção portuguesa da Ordem deveria ter o poder para eleger o seu próprio mestre em Portugal. Este pedido tinha por base o desfavorecimento dos bens portugueses da Ordem, como, por exemplo, castelos que davam prejuízos por falta de manutenção física e administrativa, e até uma gestão defeituosa dos recursos que tornavam o cotidiano complicado para a Ordem em Portugal. A crónica de 1419 refere: E, vendo isto, o rei Dom Dinis, como sempre desejava muito acrescentamento de toda a sua terra, suplicou ao Papa Nicolau, que então era, fazendo-lhe saber todos os agravos que lhe faziam, e que por isso pedia à sua santidade que lhe outorgasse que os freiros e comendadores do seu reino pudessem entre si eleger mestres de sua ordem, a qual em nenhuma coisa fosse sujeita ao mestre de Castela. Dom Dinis decidiu apelar a Roma, mais concretamente ao Papa Nicolau IV, para o ajudar a resolver este problema. E o Papa responde com a bula Pastoralis Officii. Esta bula, emitida a 1 de maio de 1290, veio autorizar a eleição de um mestre próprio para os portugueses, que não perderam tempo e elegeram o primeiro mestre português da Ordem de Santiago, Dom João Fernandes. O novo mestre procura de imediato restaurar a Ordem e dar o devido apoio à restauração e ampliação de vários castelos detidos pela mesma. Como devem calcular, Pedro Fernandes Mata, o mestre castelhano da Ordem, não ficou muito satisfeito com esta decisão do Papa e apela que esta fosse revogada, mas Nicolau IV manteve a sua decisão em vigor. Vamos aproveitar para olhar para Castela, tal como o nosso rei fez na altura. Internamente, Castela enfrentava um problema muito semelhante ao que Portugal tinha vivido poucos anos antes. Conflitos entre grandes senhores, todos a disputar o favor do rei, e claro, pensando sempre no benefício próprio. Esperemos que não se fartem do tema, porque ele vai ser recorrente no reino vizinho, até ao final do reinado de Henrique IV, já quase no último período do século XIV. Aliás, podemos mesmo dizer que esta foi a sorte de Portugal. Castela, o reino mais hegemónico da Península Ibérica e que ocupava a posição central mais vantajosa, nunca conseguiu adquirir a estabilidade interna para poder proceder a uma verdadeira política de unificação hispânica. Sancho IV de Castela decide então aproximar-se de França, através de uma aliança com Filipe IV, uma escolha que acaba por desfavorecer o reino de Aragão, que há muito mantinha conflitos sérios com os francos, como já tivemos a oportunidade de referir em episódios anteriores. Não vos vamos chatear com os pormenores da política interna de Castela, Aragão e França, mas temos que salientar que as tensões deste triângulo, tudo menos amoroso, acabam inevitavelmente por escalar numa declaração de guerra por parte de Castela a Aragão. Como já falámos, Dom Dinis mantinha uma relação próxima com Sancho IV de Castela e, por isso mesmo, após março de 1289, envia apoio militar ao seu aliado. Esta decisão mostra-nos que as relações entre os dois reinos já eram sólidas, mas Dom Dinis fazia para que estas se mantivessem. Isto porque a escolha não deve ter sido fácil. Não nos podemos esquecer que foi a Aragão que Dom Dinis foi buscar a sua esposa. Ao apoiar Castela, o rei português estava na prática a posicionar-se contra o seu próprio sogro, um aliado com quem estava ligado por laços de matrimónio. No fim, esta guerra entre Castela e Aragão acabou por não passar de uns confrontos de pequenas dimensões e rapidamente ficou resolvido. Voltemos as nossas atenções para Portugal.
A 3 de janeiro de 1290, nasce o primeiro rebento do casal real português, uma menina de seu nome Constança. E sem tirar o pé do acelerador, no ano seguinte o casal real vê nascer mais um filho, desta vez um menino de seu nome Afonso, nascido a 8 de fevereiro de 1291. Estes dois filhos, principalmente Constança, ainda que muito novos, já mexiam com a política na Península Ibérica, mais propriamente com Castela. Sancho IV de Castela convoca uma reunião em Cidade Rodrigo com Dom Dinis, a 15 de setembro de 1291. Esta reunião serviu para, de certa forma, fortalecer a ligação entre os dois reinos. Isto porque foi ali acordado que o infante Fernando, filho de Sancho IV, com 5 anos de idade, casaria com a infanta Constança. Claro que, devido à tenra idade de ambos, ficou acordado que o casamento seria realizado 9 anos depois, nos finais de 1299. Mas esta estratégia política de Sancho IV não era apenas com Portugal. Meses antes desta reunião com o monarca português, Afonso III de Aragão, o sogro de Dom Dinis, tinha falecido, e o seu lugar no trono era agora ocupado pelo seu irmão mais novo, Jaime II, que agora via-se detentor de 2 coroas, a de Aragão e a da Sicília. Sancho IV procura imediatamente restabelecer as relações cordiais com este reino, e o seu modus operandi foi naturalmente o mesmo, o casamento entre a sua filha Isabel com o próprio Jaime II. Vemos de forma clara que, pela via da diplomacia, acordos e alianças matrimoniais, a Península Ibérica parece distanciar-se daqueles tempos de instabilidade interna e caminhar para um futuro mais coeso e mais estável para todos os intervenientes, principalmente nas relações luso-castelhanas. Quem sabe, até mesmo continuar o empreendimento da reconquista ibérica, pois a existência de territórios a sul ainda sob o controle muçulmano continuava a ser uma ameaça, tanto para os castelhanos como para os catalães. Granada era teoricamente um reino vassal dos castelhanos, que pagava regularmente tributo, mas também era uma ponte com os reinos do Magreb, bastante poderosos, e podia servir como porta de entrada a invasões vindas do norte de África, como veremos mais tarde. Mas todo este esforço, de todos, mas sobretudo de Sancho IV, na esperança de construir um futuro mais estável, acaba por esbarrar numa sombra inevitável. Sobre o rei castelhano pairava já há algum tempo uma nuvem negra, a tuberculose. Uma doença lenta e implacável, que vinha minando a sua saúde em silêncio. E como tantas vezes acontece na história, o desfecho acabou por chegar demasiado cedo. Sancho IV morre a 25 de abril de 1295, em Toledo, com apenas 37 anos de idade. Um rei ainda jovem e um futuro que ficou por cumprir. Para compreendermos a questão da sucessão ao trono de Castela, é importante lembrar que Sancho IV deixava como herdeiro um filho ainda menor e ilegítimo, o pequeno Fernando, prometido à princesa portuguesa Constança. Quando o seu pai morreu, o casamento com Maria de Molina, que deu origem ao pequeno Fernando, ainda não tinha sido validado pela Igreja, o que colocava desde logo a legitimidade do pequeno príncipe em causa. Estes dois fatores, a menoridade e a ilegitimidade, abriram caminho a uma teia de intrigas entre os grandes nobres do reino, todos ansiosos por afirmar o seu poder junto da coroa. Agora, Fernando IV, com apenas cerca de 11 anos, tornava-se inevitável a criação de um Conselho de Regência, um cenário sempre propício a jogos de influências e ambição. Para complicar ainda mais a situação, surgem os infantes de Lacerda, descendentes de um outro Fernando, filho do deposto rei Afonso X, ou seja, sobrinho de Sancho IV. Estes eram apoiados e incentivados tanto por França como por Aragão, e viam agora uma oportunidade clara de reclamar o trono castelhano. Voltando a Sancho IV, com a sua morte, as coisas mudam rapidamente de figura, e Dom Dinis age imediatamente. Poucos dias antes do anúncio da morte de Sancho IV, o monarca português sai de Lisboa com alguns homens de armas, rumo primeiro a Coimbra e depois até à Guarda, onde chega a 27 de junho de 1295.
Mas qual era a intenção de Dom Dinis? Este foi ao encontro de João, o irmão mais novo do agora falecido Sancho IV, que se tinha refugiado após várias desavenças internas em Castela com o falecido rei. Podemos ver esta relação como um paralelo interessante relativamente à situação no Reino de Portugal, poucos anos antes, entre Dom Dinis e o seu irmão Dom Afonso. Nesta reunião, Dom Dinis ouviu as justificações das pretensões de João ao trono de Castela e decide de facto apoiá-lo e incentivar as populações leonesas próximas a fazerem o mesmo. Após este encontro, Dom Dinis envia 2 emissários até Castela para exigir que o acordo firmado entre ele e o falecido rei de Castela, relativamente ao casamento da sua filha Constança com Fernando IV, fosse cumprido e ainda que fossem devolvidas terras prometidas, como é o caso de Moura, Serpa e outros locais na fronteira entre os 2 reinos, que há muito eram indevidamente ocupados por forças castelhanas. Vocês poderão estar a pensar: então, mas por que é que Dom Dinis primeiro apoia João para reclamar o trono de Castela contra Fernando IV, mas depois exige que Fernando IV cumpra o que tinha sido acordado com o seu pai e que este case com a sua filha, a princesa portuguesa Constança? Podemos explicar esta posição do monarca português como uma forma de pressão sobre a coroa castelhana. Embora muitos historiadores não sejam unânimes a respeito desta versão, é provável que Dom Dinis procurasse apostar as suas fichas no, perdoem-nos a metáfora, cavalo legítimo, mas sem descurar o outro candidato a vencer a corrida. Isto é, Dom Dinis pressionava Castela, lançando contra ela uma ameaça existencial. Ameaça esta que ele podia facilmente desarmar, retirando o apoio a João, caso os conselheiros do pequeno Fernando lhe concedessem o que ele queria. Mas apoiar um rival ao trono castelhano dava ao rei português o casus belli, ou seja, uma justificação de guerra, de que precisava para invadir, caso fosse necessário, o reino vizinho. No fim, as praças conquistadas seriam despojos de guerra passíveis de serem negociados na paz. A resposta ao envio dos emissários a Castela foi tudo menos positiva, como podemos ver pela seguinte passagem da crónica de 1344. E para isto foram lá 2 cavaleiros muito bons de Portugal que haviam nome. Um, João Anos Redondo, e o outro, Mãe Rodrigues Rebotim. E, quando viram que lhes não queriam cumprir a postura, desafiaram o rei de Castela da parte del rei Dom Dinis. A presença do rei português e das suas tropas junto à fronteira castelhana era apenas um dos vários pontos de pressão sobre o reino de Castela. Para aliviar esta tensão, Fernando IV envia o seu tutor, Henrique, até à Guarda. Deste encontro resultaram 2 acordos fundamentais: a paz entre Portugal e Castela e a submissão de João ao rei castelhano. Meses mais tarde, em outubro de 1295, Dom Dinis volta a encontrar-se com Fernando IV e com a sua mãe, a rainha Maria de Molina, em Cidade Rodrigo, desta vez para formalizar os compromissos anteriormente assumidos. Todos os pontos exigidos pelo rei português são então cumpridos. Com Portugal, as negociações parecem ter chegado a bom porto, muito graças à pressão firme exercida por Dom Dinis. Já em Aragão, o cenário era bem diferente. Aragão tinha partido para outra e estava agora mais interessado em melhorar as relações com a coroa francesa do que com Castela. Como se devem lembrar, Jaime II de Aragão tinha um acordo de casamento com uma das filhas do falecido Sancho IV de Castela. Mas Jaime rompe este acordo alegando a impossibilidade de legitimar o seu casamento com ela e decide casar com Branca de Anjou, aproximando-se assim mais de França. Aqui para nós que ninguém nos ouve, muito provavelmente estas alegações de impossibilidade de legitimar o casamento foram apenas umas desculpas para romper com o acordo. Mas estas reviravoltas políticas de Jaime II de Aragão não ficavam por aqui. Poucos meses depois, a 21 de janeiro de 1296, o monarca aragonês, bem como muitos outros senhores de Castela, incluindo até o já mencionado João, garantem o seu apoio a um dos infantes de Lacerda, Afonso, para ocupar o trono de Castela contra Fernando IV.
Jaime II embarca numa campanha de difusão de apoio a este pretendente por várias terras vizinhas, incluindo até o reino muçulmano de Granada. Em março desse mesmo ano, Jaime II, já tendo reunido o apoio de Granada, França, Sicília, dos infantes de Lacerda e ainda do nosso Dom Dinis, declara por via de um emissário guerra contra Castela. Mais uma vez vemos Dom Dinis a ir ao encontro do seu próprio genro e a procurar favorecer uma aproximação a Aragão. Este é de facto um gesto surpreendente, sobretudo se tivermos em conta que, poucos meses antes, o rei português se tinha reunido para firmar um acordo de paz com Fernando IV. Segundo Frei Francisco Brandão, esta mudança de atitude pode dever-se a um incumprimento castelhano no que dizia respeito à delimitação da fronteira, nomeadamente na transferência de certas localidades e castelos para as mãos dos portugueses. Por outro lado, não podemos deixar de considerar, ainda que de forma um pouco especulativa, que tanto para Aragão como para Portugal seria estrategicamente vantajoso não apenas uma aliança entre os dois reinos, mas também qualquer oportunidade de voltar a fraturar os espaços leonês e castelhano, que há cerca de 60 anos se mantinham unificados sob uma única coroa. Infelizmente não dispomos de documentação que nos permitam compreender esta posição do monarca português perante este complexo jogo de forças na Península Ibérica. O que sabemos é que, dificilmente, alguma destas decisões tenha sido tomada ao acaso. Cada aproximação e cada afastamento parecem ser o resultado de um cálculo político bem pensado. Dom Dinis já tinha demonstrado uma notável capacidade para este xadrez político, escolhendo com cuidado e propósito os caminhos a seguir e os momentos certos para agir. Com guerra aberta, Fernando IV de Castela via-se em maus lençóis, quando Jaime II invade Castela através de Múrcia. Os muçulmanos do reino de Granada atacam o reino castelhano na zona sul, e ainda João, o tio de Fernando IV, a comandar o exército aragonês em direção a Leão. Dom Dinis, vendo isto, parte de Lisboa em 1296 com as suas tropas para a Guarda para organizar a viagem até Maiorga de Campos, onde iria participar no cerco a esta cidade em terras castelhanas, perto da cidade de Leão. Dom Dinis parte da Guarda e passa pela região de Cidade Rodrigo em setembro de 1296, dirigindo-se até Salamanca. Em Salamanca, os portugueses veem chegar as tropas aragonesas que deviam estar no cerco de Maiorga de Campos. Estas tropas vinham em retirada, bastante reduzidas e marcadas pela peste que assombrou o cerco. Peste esta que matou o próprio infante aragonês, Pedro. Desta forma, Dom Dinis passa a comandar estas tropas e decide mudar o alvo do cerco. Este decide viajar até Valladolid e cercar esta cidade. Eles partem em direção a Valladolid, porém nunca lá chegam, tendo ficado a uns meros 12 km da cidade castelhana. Existem algumas possíveis explicações para isto ter acontecido. Uma delas passa por o exército de Fernando IV ter oferecido uma resistência firme e determinada, combatendo corajosamente esta aliança e acabando por forçar a sua retirada. Existe também a hipótese de ter sido apenas por questões práticas. A distância até Portugal, juntamente com a chegada do inverno, teria tornado a logística de conduzir um exército e de cercar uma cidade um processo cada vez mais complicado. Para além disso, este exército era composto por diferentes tropas e senhores feudais, cuja lealdade nem sempre era garantida e que poderia mudar de lado consoante a evolução dos acontecimentos. Por fim, existe ainda uma outra possibilidade. Maria de Molina, mãe de Fernando IV e viúva de Sancho IV de Castela, era reconhecida pela sua excepcional habilidade política. Esta poderá ter enviado emissários a Dom Dinis com uma ameaça clara. Ou ele se retirava com as suas tropas, ou o casamento acordado entre a sua filha Constança e o jovem monarca castelhano seria rompido. O que realmente terá acontecido não sabemos. Certo é que Dom Dinis retirou-se com as suas tropas, tendo pelo caminho tomado Castelo Rodrigo, Alfaiates e Sabugal, locais castelhanos que estavam muito próximos da fronteira entre os dois reinos, na zona da Beira.
Estes territórios pertenciam à chamada Terra de Ribacoa, que vinha sendo reclamada por Portugal há décadas, mas que tinham sido integradas firmemente no Reino de Leão e, eventualmente, Castela, no reinado de Afonso IX de Leão e do nosso Dom Sancho I. A situação em Castela demorou meses a ficar controlada, e foi em agosto de 1297, numa altura mais calma, que as coroas de Portugal e de Castela se voltaram a sentar à mesa das negociações. Dom Dinis permaneceu em Coimbra desde que voltou da sua expedição a terras castelhanas no ano anterior. Aqui fez várias doações às diversas ordens militares como recompensa pela ajuda prestada no ano anterior. E não antes de 4 de julho, parte em direção a Alcanizes, junto da fronteira nordeste, pertinho de Bragança, para comparecer a uma reunião com Fernando IV de Castela. Foi aqui, nesta praça, a 12 de setembro de 1297, que Dom Dinis de Portugal e Fernando IV de Castela se reuniram juntamente com as rainhas, infantes, ricos homens e membros eclesiásticos de ambas as partes para assinar o Tratado de Alcanizes. Nesta reunião existiam vários assuntos a serem tratados. Entre estes estava o matrimónio entre Constança e Fernando IV, que era sem dúvida o tema principal. Mas estava longe de ser o único. Estava também na mesa a posse das várias praças e castelos que teriam de passar de mãos entre os reinos. Para isso seria inevitável definir com maior rigor a linha de fronteira entre Portugal e Castela. E no processo definiu a fronteira mais antiga entre dois estados que ainda subsiste. Fronteira esta que, com algumas pequenas correções e uma ou outra situação por resolver, como Olivença, continua a ser essencialmente a mesma. O historiador Manuel González Jiménez diz-nos: Assim, visto desde o lado castelhano, o Tratado de Alcanizes foi, acima de tudo, um tratado de paz. Uma paz necessária e imprescindível para desanuviar um panorama militar e diplomático extraordinariamente complicado para os interesses de Castela. Mas se nos situarmos do ponto de vista português, Alcanizes foi, essencialmente, um tratado de fronteiras. O primeiro que, de uma maneira efetiva e duradoura, desenhou os limites entre os reinos de Portugal e Castela-Leão. Mas é indiscutível, na perspectiva da história posterior, que em Alcanizes nasceu a fronteira mais antiga da Europa. E é desta forma que chegamos ao fim do nosso episódio, com um tratado que ficaria marcado na história, fruto de um delicado jogo de forças na Península Ibérica. Ao longo deste percurso, vimos como Dom Dinis conseguiu finalmente resolver o interdito que pesava sobre o reino, e como respondeu também às exigências da Ordem de Santiago, garantindo a existência de um mestre em território português. Terminamos com um olhar voltado para Castela e para o restante espaço peninsular, percebendo como cada reino está ligado aos outros por um novelo político frágil, feito de tratados de paz, alianças e equilíbrios sempre instáveis. Não percam o próximo episódio, onde vamos olhar mais um pouco para a política internacional de Dom Dinis, mas também para o interior do reino com tensões, defesa, controle senhorial e muito mais. Até lá, um bem-aja a todos.